Os imigrantes japoneses começaram a chegar em Barretos na década de 1920 e marcaram a cidade com sua cultura e sua atuação na sociedade. A exemplo de outros imigrantes, os japoneses também buscavam na América oportunidades e melhores condições de vida. A historiadora Carla Armani destaca a vinda dos japoneses e suas contribuições para Barretos. Esses japoneses também tiveram uma colônia, fundaram uma colônia na cidade que muito ativa. Na década de 40, tem ata da Santa Casa de Misericórdia que relata que a colônia japonesa conseguiu doar para a Santa Casa um aparelho de raio-x, que naquela época era algo assim muito tecnológico, muito caro, e eles conseguiram doar. Na década de 20, 30, nós temos fotos no museu de grandes portais que foram doados para a Praça Francisco Barreto. Tinha 4 portais na praça com emblemas assim de ideogramas japoneses, da escrita japonesa, doados pelos japoneses, na década de 20 e 30 já. Né? Nós temos, por exemplo, o grande auge da colônia japonesa foi a década de 50. Em 1958, quando fez 50 anos da imigração japonesa ao Brasil, a colônia japonesa doou aquela fonte luminosa que ficava na Praça Francisco Barreto, que tinha música, que muita gente tem memória daquela fonte, né? Inclusive de namorados que passavam por ali, muito interessante, que depois foi retirada. E também naquele mesmo ano foi fundada a Associação Atlético Barretense, que é chamada de Kaikan, que tinha o objetivo de entreter, né, através do esporte, de reafirmar a cultura japonesa, e que é muito ativa até hoje, né, com grupos aí de taekwondo, grupos que têm sempre essa função de trazer à tona a cultura japonesa, que é tão valorizada por eles, né? Talvez seja o povo que a gente vê na história de Barretos que mais tem essa necessidade de reafirmar a própria cultura, são os japoneses. O Kasato Maru foi o navio que, em 1908, transportou o primeiro grupo de imigrantes japoneses para o Brasil. Eram 781 japoneses. Eles viajaram durante 50 dias e desembarcaram no Porto de Santos. Os japoneses que vieram para o Brasil, né, são todos assim que já deixaram as famílias no Japão, o convívio, o estilo de vida. Aí vieram para o Brasil já com uma esperança de vidas melhores, né? E trazendo assim aquela costume dele do Japão, eles sempre se encontravam. Então aqui no Brasil também eles formavam assim associações, ou pequenos grupos, né, para se reunirem, trocar lembranças ou atualizar os papos, né? E conviver com a cultura antiga que eles tanto gostam, né, e preservam até hoje. Então formavam os Kaikans, Kaikan é um clube, né? Que a gente fala Kaikan na língua japonesa, é um clube social. Os primeiros japoneses até vieram para trabalhar no frigorífico Anglo, embora assim não tenha registro oficial, mas naquela época, assim, como a gente não há registro, a gente procurou reviver um pouco ver se conseguia alguma coisa. O que eu consegui foi que veio 2 jovens trabalhar no frigorífico Anglo, mas a gente não conseguiu quem era, mas a história é que vieram já para trabalhar no frigorífico. O senhor Minoru Endo também é descendente de imigrantes japoneses. Sua família veio para o Brasil em 1933, mas ele chegou em Barretos em 1948, onde se casou com Dona Maria José Junqueira Franco, descendente de portugueses. Seu Minoru ainda guarda documentos e fotos. Uma delas foi tirada momentos antes de sua família embarcar no navio que os trouxe do Japão. Eles vieram com a propaganda que o Brasil era um Brasil de oportunidades, entende? Que achava tudo fácil. E então venderam o que tinham lá e veio todo mundo, da família dele, assim, da família Endo. Porque os descendentes da Bachan, que era a mãe dele, não veio ninguém. Acho que morreu quase tudo na guerra. Na Primeira Guerra Mundial. Aquela Primeira Guerra Mundial.
E aí veio uma família muito grande, a família do senhor era bem grande. Era bem grande. Um irmão dele nasceu no navio, sempre trabalhando. Desde os 6 ele trabalha. Ele cortava amora para alimentar os bichos da seda. Porque o bicho da seda compra, quando ela começa a fazer o casulo, se não puser folha de amora nos estaleiros assim, eles começam a subir pro rancho. E eles vendiam esses casulos para as fábricas de seda do Brasil. Vale destacar que o Caican de Barretos é bastante atuante e mantém vivas tradições como o taiko, arte militar com mais de 2.000 anos. Em 1960, o clube tinha até o jornal Nicei Barretense, que era distribuído aos sócios. E fica aqui a nossa homenagem à comunidade japonesa, destacando sua rica cultura e costumes e a importância desses imigrantes para a história da nossa cidade. Os imigrantes sírio-libaneses começaram a chegar em Barretos no início do século XX. Em 1915, eles fundaram a Sociedade União Síria, na Rua 20, entre as avenidas 13 e 15. Este prédio aqui existente hoje não foi a primeira sede da sociedade e em breve será demolido para dar espaço a uma nova sede. Os sírio-libaneses sempre se destacaram por sua atuação no comércio e por suas ações sociais na cidade. A cultura dos sírio-libaneses também é muito interessante, porque por tradição milenar, esses povos, eles são comerciantes natos, né? E na cidade, eles já vieram também com a prática de mascate, de vender ali, vender aqui, e também de ter casas comerciais. Inclusive, tem historiadores que defendem que os sírio-libaneses transformaram o comércio barretense, e que eu também acredito. E era tão visível a união dos sírio-libaneses que, em 1915, foi fundada a Sociedade União Síria, em Barretos, que o primeiro prédio ali na Rua 20, entre a 15 e a 13, foi um prédio mais singelo. Tem uma foto bem bonita que tem esse prédio e a bandeira da Síria e do Brasil, como se fosse para integrar, né, as duas culturas. E era exatamente esse o objetivo da Sociedade União Síria, né, que era integrar os imigrantes sírio-libaneses à cultura local, à prática do comércio local, à prática da política local e assim por diante. E essa União Síria, ela foi, ao longo do século XX, sendo modificada, transformada, ganhou outro prédio mais bonito, mais monumental, com toda aquela arquitetura árabe, também continua ali na 20, entre a 13 e a 15. Né? A gente tem muito que aprender com os prédios da nossa cidade. Eles refletem a história de Barretos. Né? A imigração de sírio-libaneses para o Brasil começa no início do século XX e ganha destaque mais uma vez atualmente devido à vinda de refugiados sírios para o país. Houve uma migração de sírios e libaneses para o Brasil, né? E Barretos foi uma região que recebeu um contingente razoável, respeitável. Depois não houve mais essa imigração, voltou agora com os refugiados que têm chegado nos grandes centros. Mas na história, a ideia, a vontade, o espírito, o ímpeto do árabe era descobrir um mundo novo e fazer uma riqueza no Ocidente. Com a maior perspectiva de crescer. Lá havia um certo limite, né, para o crescimento, e esse era o espírito. Aqui em Barretos, nós tivemos aqui cerca de 300 famílias numa determinada ocasião. Aí foram mudando, casando, deixou de migrar e vem reduzindo a quantidade de descendentes de árabes mesmo que vieram, né? Os familiares de Hussein Genha Júnior chegaram a Barretos por volta de 1920. A exemplo de outros imigrantes, o libanês Ali Genha deixou para trás a família em busca de novas oportunidades. Brinco que a história da minha família, do meu pai, da best-seller, né? Uma pessoa em 1920 e pouco, na época da guerra, meu avô, né, o Ali Genha, ele veio para o Brasil, que vinha de navio, e largou, naquela época, a minha avó grávida do meu pai. E depois de 13, 14 anos que foi saber
se o filho era homem ou mulher, até então não sabia, porque as comunicações não chegavam, né, por causa da guerra, tudo muito difícil. Eles eram do Líbano, de uma cidade nas montanhas chamada Cafarramento. E meu avô veio antes, como todo imigrante, né, para fugir de guerra e tentar fazer uma vida melhor para a família, tudo, porque era uma vida difícil. E eles a vida inteira conseguiram fazer com que a luta, o trabalho lá, e ele veio tentar a vida aqui. E aqui ele chegou, ele tinha um irmão, né, o Ramilo Pedro, que esse irmão veio para o Brasil, o outro irmão foi para a Argentina, e ele tentando resolver a vida, veio atrás do irmão. E o irmão e outros parentes que já estavam aqui, a região de Bebedouro tinha muito libanês também, e ele veio e ali ele começou a vida dele. Uma luta, como todo bom libanês, mascateando, né? Um ajudava o outro, um dava orientação, eles faziam as fazendas, iam correr atrás para poder vender isso tudo. E depois dessa temporada tudo, de 13, 14 anos, ele conseguiu trazer minha avó e meu pai para o Brasil, que vieram de navio, desceu em Santos. Então ele foi conhecer meu pai já com 13, 14 anos, porque a dona Fátima estava grávida lá, né? E falando sobre os imigrantes sírios libaneses, precisamos destacar também a comunidade islâmica. O presidente da mesquita, Jihad Samur, fala sobre a importância desses povos para a construção da Mesquita de Barretos em 1960. Barretos tem a segunda mesquita do Brasil e é a primeira do interior do estado de São Paulo. Por quê? Porque havia muitos imigrantes na cidade e na região e essas pessoas tinham a vontade de ter um templo para praticar a religião, aonde se uniram e deram início à construção da mesquita. Turistas do mundo inteiro visitam a Mesquita de Barretos e também na parte histórica nós vemos que grandes personalidades como médicos, muçulmanos e comerciantes tiveram influência no mundo islâmico lá fora. Havia inclusive um jornal que era impresso na língua árabe e esse jornal só teve existência por conta de muçulmanos daqui da cidade de Barretos que interviram junto ao exterior para que esse jornal continuasse na época. É uma parte histórica fundamental. A atuação no comércio e o fortalecimento da economia de Barretos. A construção de uma das mesquitas mais visitadas de todo o Brasil. E tantas outras contribuições fazem com que os imigrantes sírio-libaneses tenham um grande papel na história da nossa cidade.